Meus amados e meus queridos irmãos, nós estamos de volta para trazermos mais um comentário da nossa revista da PEC. Estamos estudando o livro de Mateus nesse quarto trimestre de 2021 e na lição de hoje nós queremos trazer um comentário com base no capítulo 16, 17 e 18. Esses três capítulos nós vamos estudar na lição de número 8, que tem por tema a igreja e a transfiguração e o perdão. São três assuntos distintos, aonde nós vamos trazer um breve e sucinto comentário para que sirva de auxílio a professores, alunos, superintendentes e todas aquelas pessoas que se interessam de ir para a sua escola bíblica dominical mais inteirado, com mais informações. E este canal ele tem esse objetivo de informar as pessoas acerca das nossas lições de EBD. Então, que Deus abençoe a todos e te convido a ficar comigo até o final dessa videoaula para juntos nós aprendermos um pouquinho mais sobre esses assuntos. Lembrando que o capítulo 18 é o último sermão, é o quarto grande sermão de Jesus, O último é o quinto, que é no capítulo 24. Então, nós não podemos perder de vista o livro de Mateus. Ele foi dividido nesses sermões, os 5 sermões de Cristo. Nós já chegamos aqui no capítulo 18, de número 4, que vai falar sobre a igreja, a sua natureza, a natureza da igreja e os ensinamentos da igreja. A gente vai aprender aqui no capítulo 18. Lembrando que o Evangelho de Mateus é o único evangelho que vai trazer a palavra à igreja. E a gente vai, no decorrer dessa aula, vai aprender vamos dizer que a etimologia da palavra igreja, o que significa a palavra igreja. Então nós vamos aprender juntos. Antes de nós passarmos aqui ao textual, eu quero só apresentar os nossos objetivos. O primeiro objetivo que nós precisamos colocar ou aplicar na nossa sala de aula é compreender que a Bíblia ela não deve ser distorcida por conveniências. Aquelas pessoas, às vezes, que têm algo de si e, às vezes, ficam usando a Bíblia para apresentar ou distorcer um determinado texto, uma determinada passagem bíblica para sustentar o seu erro, o seu pecado. Então, a gente vê já aqui no primeiro objetivo que nós precisamos deixar isso bem claro diante dos nossos alunos, que essa questão da distorção, seja da Bíblia por completa, como existe algumas denominações que assim o faz, como um texto isolado. Nós, como crentes autênticos, verdadeiros, nós precisamos ser um defensor dessas verdades. Então, a gente já, diante desse primeiro objetivo, a gente vai ver que a gente já tem esse papel, como professor de escola dominical, como aluno de escola dominical, como igreja, de ser aí um defensor das verdadeiras doutrinas bíblicas. Então, a gente deve refutar todo e qualquer ensino falso. Segundo objetivo, compreender que só a noiva fiel encontrará o Cristo glorificado. A gente percebe nesse segundo objetivo que a noiva ela tem que permanecer fiel no seu propósito, fiel na sua caminhada para encontrar o Cristo glorificado. Então nós, como igreja, nós precisamos a cada dia entender que a fidelidade é também um requisito, assim como a santidade, para encontrar o Senhor Jesus. Terceiro e último objetivo é observar cada um a si mesmo, para que não se escandalize a igreja com falsas doutrinas. Então a gente precisa aqui observar a questão de que cada crente, de uma forma individual, tem que fazer aquela autoanálise, examinar para que não venha servir de pedra de tropeço para ninguém. E nem tampouco através das atitudes negativas, por exemplo, a falta de perdão, que é um dos assuntos que nós vamos tratar nesta aula. A falta de perdão, ela gera escândalo, em especial para o povo de Deus.
Então, diante de todos esses objetivos, nós já saímos daqui informados, né, com uma base, já vamos dizer, que já bem sólida acerca dos assuntos que nós vamos encontrar nesses 3 capítulos. O capítulo 16, ele inicia onde os fariseus e os saduceus, eles vão pedir um sinal, né, para Jesus. E Jesus ele vai falar que nenhum outro sinal vai ser dado, a não ser o sinal de Jonas. A partir daí, Jesus vai falar aos seus discípulos acerca do fermento dos fariseus. É onde os discípulos, em primeiro plano, eles não vão entender bem essa expressão de Jesus, aonde Jesus vai chamar os falsos ensinos dos fariseus e escribas de fermento, e que levanta toda a massa, e os discípulos eles não vão ter uma compreensão no primeiro passo bem exata, e Jesus vai esclarecer para eles. É onde a mente deles vão ser aberta, né, a compreensão, o entendimento, e aí eles vão entender que Jesus está falando das tradições humanas, né, que os fariseus colocavam ela em um nível mais elevado do que a própria lei de Deus. Então é nesse ponto que a gente vai ver que as heresias, o falso ensino, ele tem que ser combatido. Como é que se combate heresias na igreja contemporânea? É ensinando a verdade. Como é que se combate os falsos mestres? É tendo os verdadeiros mestres. Então, se existe uma forma que a igreja precisa ser informada de como combater heresia, é com o ensino autêntico, verdadeiro, bíblico, cristocêntrico. É porque hoje o que a gente vê aí é os arraiais evangélicos, vamos dizer assim, cheio de um evangelho deturbado, de um evangelho fajuto, de um evangelho que é híbrido, sincrético, um evangelho que não é o evangelho de Jesus. Por quê? É o evangelho da prosperidade, aonde esse evangelho ele vai de encontro aos princípios da verdadeira doutrina. É aquele evangelho aonde diz que a pessoa pode estar ali de qualquer forma, que não precisa mudar, que Jesus só quer o coração. Então a gente vai ver esses falsos ensinos entrando de uma forma, vamos dizer que sorrateira dentro das igrejas e até mesmo dentro da casa de muitos cristãos e se instalando dentro do coração. Então, como é que a gente combate isso? Através da verdadeira doutrina, através dos verdadeiros mestres. Então, nós precisamos, a cada dia, nos empenharmos mais como professor para colocar isso ou inculcar isso na mente dos nossos alunos, que nós precisamos andar na verdade. Vamos agora passar ao nosso textuário, que se encontra em Mateus 16 e o verso 18, que diz: Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Aqui no textuário a gente observa que Jesus, ao introduzir essa passagem, Jesus primeiro vai sondar dos seus discípulos, quem dizes o homem que eu sou, ou que o filho do homem é? E aí os discípulos vão dizer: olha, Senhor, uns dizem que o Senhor é João Batista, que ressuscitou dos mortos. Outros dizem que o Senhor é Elias, outros dizem que o Senhor é Jeremias, outros dizem que o Senhor é um grande profeta. E Jesus agora, ele, de uma certa forma, ele vai afunilar mais essa pergunta. Certo, o povo diz isso, e vocês, o que dizem que o Filho do Homem é? E aí é onde Pedro ele vai se levantar e vai fazer uma declaração esta que vai servir de base para Cristo pronunciar essas palavras que está no nosso textuário. É onde Pedro ele vai falar que Jesus é o Filho de Deus, o Messias, o enviado de Deus, e é onde Jesus vai dizer que Pedro ali é um bem-aventurado, porque o que ele acabou de falar, o que ele acabou de revelar, não veio dele mesmo, não veio da carne, mas veio do Pai. Ou seja, o próprio Deus mostrou ali a Pedro aquela revelação, deu ali aquela revelação acerca
de Jesus. Então a gente observa que Jesus, ele vai olhar para si e vai dizer que sobre essa pedra, né, edificaria a sua igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então é em cima dessa base que a gente percebe que Jesus vai falar acerca da edificação do seu corpo espiritual, metafísico, invisível, universal, que é a Igreja de Deus. E a gente precisa também deixar isso bem claro. Irmãos, quando o texto fala aqui de igreja, não está falando de denominação, não está falando que a igreja A, a igreja B, a igreja X, não. Aqui é a igreja do arrebatamento, a igreja que é um organismo vivo, que é um corpo metafísico, invisível, né, que é composta, como a gente estudou na lição passada, né, de pessoas que virão do Oriente, do Ocidente e tomarão assento no reino dos céus, com Abraão, com Isaac, com Jacó. Então essa é a igreja, né? Não tem nada a ver com denominação. Nós não podemos aqui colocar igreja X, igreja Y, não. Nós precisamos falar e ser fiel o que o texto está dizendo. Agora, essas igrejas que nós fazemos parte como denominação, nós precisamos entender que são organizações humanas. A igreja do Deus vivo, ela é invisível. Não significa dizer que toda denominação está certa e nem que toda denominação está errada. Não, no meio dessas denominações vai ter pessoas, né, que fazem parte da igreja de Cristo, o corpo invisível, né? Mas não significa dizer que são todos e nem que não é ninguém, né? Ou que nenhum daqueles ali fazem parte. Então não cabe nós falarmos isso ou dizermos que a igreja X está certa e a outra está errada, né? Porque nós sabemos que a igreja de Cristo ela é invisível. Vamos agora à nossa verdade prática, que diz: a igreja é integrada por aqueles que foram perdoados por Cristo e vivem uma vida perdoando os seus semelhantes. Perceba que a palavra perdão, ela é destacada aqui na nossa verdade prática, passando aqui, vamos dizer que 2 vezes. Aqueles que são perdoados por Cristo, eles vivem uma vida perdoando os seus semelhantes. Então, a nossa lição hoje, a palavra-chave, se é que nós podemos destacar uma palavra-chave, a palavra que nós usaríamos seria perdão. Porque a palavra perdão, ela precisa ser destacada nos nossos dias. Porque é um assunto que, na verdade, ele é atual, ele é e sempre foi necessário para a igreja do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque o perdão é uma virtude cristã. Não existe cristianismo aonde as pessoas não perdoam. Não existe igreja se os membros não perdoam uns aos outros. E Jesus ele vai até nesse capítulo contar uma história de que um certo credor, ele tinha uma pessoa que estava lhe devendo uma grande, imensa quantidade de dinheiro e ele não tinha como pagar. Então ele se jogou aos pés desse credor, ali pediu pela sua vida, pediu pela liberdade para não ser preso, e ali aquele homem, ele perdoou a dívida. Então quando ele sai da presença daquele credor, ele encontra alguém na rua que lhe devia um valor muito pequeno comparado com o que ele tinha sido perdoado. E aí ele vai colocar aquele servo, na cadeia, e os conservos dele vão se indignar. A Bíblia vai deixar bem claro que eles vão se zangar com a atitude negativa daquele homem e vão correr e dizer para o credor. O credor vai lá, manda buscá-lo, coloca diante da presença dele e diz: como é que eu te perdoei uma dívida muito grande e tu, com o teu conservo, tu não perdoaste uma dívida tão pequena? Agora tu vai ficar preso, aí vai pagar cada centavo. Então a gente precisa entender que essa história que Jesus conta aos seus discípulos
é ilustrando que a questão do perdão é necessário para os nossos dias, é necessário para a igreja, para os seguidores de Jesus. Porque tem muitas pessoas que, às vezes, faz parte de uma igreja local e nunca aprendeu o que é perdão. Outras pessoas acham que perdão é amnésia. Não, perdão é diferente de amnésia. Às vezes as pessoas dizem, olha, eu perdoei e eu esqueci. Outros dizem, eu não consigo perdoar, né? Porque toda vez que eu lembro, eu carrego a mesma ira. Então, a gente precisa entender que se você perdoa, diz que perdoou e esqueceu, isso está mais ligado à questão da amnésia, né? Esquecimento. Mas o perdão não significa dizer que você vai esquecer, não. Você vai lembrar. Mas quando você lembrar, aquilo não vai mais te causar dor, aquilo não vai mais te causar nenhum sofrimento, nenhuma amargura, nenhuma raiz, quem sabe, de vingança. Porque o perdão é isso, é você se ver livre do ofensor. Então a gente precisa perdoar. E aqui Jesus vai fazer um destaque aonde Pedro vai fazer essa pergunta a Jesus, quantas vezes devia perdoar, né, o seu irmão durante um dia. E ele mesmo diz, é 7 vezes 7? Jesus diz, não, eu não te digo só 7 vezes 7, digo 70 vezes 7. Ou seja, a gente precisa entender um pouquinho também da tradição judaica para uma boa interpretação desse texto. Quando Jesus fala acerca dos 70 vezes 7, nós precisamos entender que o número 7, lá para os judeus, na tradição judaica da época aqui, não tem o mesmo significado do que para nós. Aqui para nós, o número 7 significa 7 unidades. Lá para os judeus, o número 7 tem um significado de plenitude, de algo que é completo. É o número, a Bíblia até deixa o entendimento de que é o número de Deus, ou seja, o número de algo que foi completo, que está fechado, intacto. Então, quando a gente observa que Jesus fala, não te digo 7 vezes 7, mas 70 vezes 7, Jesus está dizendo que o perdão, ele é infinito. O perdão, ele é, vamos dizer que uma matéria que tem que ser estudada por todos os cristãos e aplicada. Então, a questão do perdão não há limites. Nós precisamos sair de uma aula como essa consciente de que se uma pessoa pecar 400 vezes por dia, que é, na verdade, quase que impossível, né? Mas, se for possível, tem que ter perdão para isso tudo. Então, a gente é exortado a praticar a questão do perdão. O primeiro ponto da nossa lição, nós vamos comentar um pouquinho sobre a Igreja de Cristo, com base aqui no capítulo 16, do versículo 1 até o versículo 28. E o primeiro tópico, o fermento dos fariseus. Nesse primeiro tópico aqui, a gente vai ver que Jesus ele vai pedir ou mandar os discípulos que atravessem para outra margem, e quando eles estão atravessando, Jesus vai falar essa palavra sobre o fermento dos fariseus e saduceus, e os discípulos vão, no entendimento deles, achar que Jesus está, de uma certa forma, lançando sobre eles, vamos dizer que uma falta de responsabilidades, né? Porque eles vão achar, no entendimento deles, que Jesus está criticando eles porque eles esqueceram de levar pão. Eles não levaram pão. E aí Jesus vai ver que eles estão conversando entre si, essa dúvida, esse assunto, e Jesus vai explicar para eles que a indagação dele de dizer que os fariseus e que os saduceus, eles tinham fermento nos ensinos, não tinha nada a ver com o pão. Com relação à falsa doutrina, com relação às heresias, com o ensino fajuto, com o ensino que tinha o objetivo de deturbar, de aniquilar o ministério de Cristo, de, vamos dizer que de uma certa forma, lançar na lama todas as obras que Cristo vinha fazendo pela humanidade. Então aqui, nesse primeiro tópico, a gente vê Jesus dando essa explicação
né, aos seus discípulos acerca do fermento dos fariseus. E é nesse tópico que nós precisamos aproveitar e já discorrermos, vamos dizer que uma aplicação direta aos nossos dias, à nossa igreja. E nós precisamos entender que uma mensagem ou um ensino que não é cristocêntrico, que não é bíblico, ele deve ser combatido, deve ser entendido como uma heresia, como um falso ensino. Porque a igreja, ela tem que ser ensinada através da Bíblia, porque a palavra de Deus ela ainda é e continuará sendo a nossa regra de fé e prática. Hoje nós vemos nos púlpitos as pessoas pregando tudo, menos Bíblia. Prega autoajuda, prega prosperidade, prega isso, prega aquilo e vai deixando a Bíblia de lado. Prega uma mensagem, quem sabe, até mesmo emocionalista para emocionar o ego das pessoas e não prega a mensagem do Calvário, uma mensagem de santificação, uma mensagem cristocêntrica. E aqui nesse tópico nós somos exortados a permanecermos fiéis às verdadeiras doutrinas do Evangelho, a tomar cuidado com os fermentos que estão levedando a fé e o coração de alguns. Então nós precisamos permanecer na verdade. O 2, Igreja de Cristo. Nesse tópico, nós vamos ver que Cristo, ele vai edificar a igreja. A igreja aqui, a gente precisa já ter um entendimento de que a igreja, ela é, na verdade, a primeira vez que ela vai aparecer aqui com o nome igreja. Igreja no grego, que é a língua original que ela foi falada aqui ou escrita, é eclésia, significa tirados para fora, né, os libertos. Então a gente vai ter esse entendimento de que um crente, como igreja, ele é tirado do mundo, livre para servir e adorar a Deus. Então a igreja de Cristo, a Bíblia diz que ela existe, né, na presciência de Deus antes mesmo da fundação do mundo. Então ela veio ser inaugurada de uma forma, vamos dizer que física, foi no dia de Pentecostes, quando o Espírito Santo desceu ali sobre os discípulos no cenáculo. Então a gente precisa entender que a promulgação da igreja foi no dia de Pentecostes, mas aqui Jesus está prometendo que essa igreja está edificada na rocha, que é Ele mesmo. Jesus, Ele é a rocha, né, ou a pedra de esquina, a pedra principal, aonde os ímpios ou as pessoas secularizadas ou mundanas tropeçam nele. Então a gente precisa entender que nós somos, como diz Pedro, nós somos pedras vivas, ou seja, nós fazemos parte desse edifício, nós somos instrumentos ali para formar esse edifício que é a igreja do Deus vivo. Então, diante desse tópico, nós precisamos levar a nossa classe a esse entendimento, para que os irmãos saiam compreendendo o significado da etimologia igreja, que é chamados para fora. Essa é a expressão que nós devemos colocar diante da nossa classe. O terceiro e último tópico do primeiro ponto fala: tome a cruz e siga-me. Esse tópico nós vamos ver que Jesus ele vai falar da essência da igreja, da essência do seguidor, da essência do discípulo, que é e vai confrontar o evangelho hoje dos nossos dias. Os evangelhos que aparecem e que a gente vê sendo pregado aí na maioria dos púlpitos, é um evangelho de rosas, é um evangelho onde só tem vitória, onde só tem, vamos dizer que, alegrias, felicidade, não tem sofrimento, não tem tempestade, não tem vento contrário. Então a gente precisa entender que para ser um seguidor de Cristo autêntico, a gente tem que levar a cruz. A cruz aqui, ela dá a ideia de renúncia, ela dá a ideia de alguém que vai na contramão do mundo, de alguém que vai se opor a tudo que o mundo vai ditar ou vai reger. Então nós, como seguidores de Cristo, nós precisamos morrer para nós mesmos, para a nossa natureza terrena, para assim
nós estarmos vivos para Deus, né? Nós estarmos vivos espiritualmente. Porque se a gente acha que está vivo espiritualmente, mas continua andando, né, vamos dizer que nas regras ditadas pela carne, no curso do mundo, nós estamos perdendo o nosso tempo. Porque nós precisamos seguir a Jesus, mas com a cruz nos ombros. Não existe essa questão de você achar que está seguindo Jesus sem o esforço, sem levar a sua cruz, sem renunciar às paixões, os desejos da sua carne e às oferendas do mundo. Então nós precisamos sair de um tópico como esse, com esse entendimento, que o Evangelho tem espinhos, que o Evangelho tem dificuldade, que o Evangelho ainda é um caminho estreito, ainda é uma porta muito estreita, muito apertada. Então a gente precisa entender que nós, como cristãos, não somos ou não estamos em uma colônia de férias, né? Numa redoma, vamos dizer que de vidro, não. Nós precisamos entender que nós estamos em um campo minado, aonde a gente está sujeito, né? Aí, vamos dizer que aos intempéries da vida. Então nós precisamos entender que nós, como crentes, nós temos que a cada dia renunciar a nós mesmos, tomar a cruz de Cristo e o seguir. Segundo ponto, glorificação e fé. Nesse ponto, já é com base no capítulo 17. É onde a gente, no primeiro tópico, vai falar sobre a transfiguração. E na transfiguração aqui eu preciso destacar que aqui vai acontecer o encontro, ou a confirmação do Antigo Testamento com o Novo Testamento. Aqui vai aparecer o representante da lei, Moisés, vai aparecer o representante dos profetas, na pessoa de Elias, conversar com Jesus, que é o representante da graça. Ali eles vão estar naquele monte, conversando, e Lucas vai dizer que eles estão conversando sobre o Calvário, sobre a morte de Cristo, sobre o sacrifício, e a gente precisa entender que ali era mais uma vez a confirmação de que Jesus ele era o cumprimento do Antigo Testamento, ele era o cumprimento da lei e o cumprimento, né, dos profetas, ou seja, todas as profecias que os profetas proferiram no Antigo Testamento apontavam, ou era a conclusão em Cristo. A lei levava a pessoa até Cristo, então a gente vê esse cumprimento. E a gente tem que entender também que lá no Antigo Testamento, quando o povo está no deserto ali, que Deus fala a Moisés que Moisés não ia entrar na Terra Prometida, a gente tem que entender que ele não ia entrar com aquele corpo físico, mas a gente percebe que agora ele entrou, aqui no Monte da Transfiguração. Ele entra na Terra Prometida, mas com um corpo glorificado. A gente precisa entender que Moisés aqui, de uma certa forma, ele foi honrado, né, por Deus, devido à sua entrega lá no Antigo Testamento. Aqui a gente vê esse feito, né, sendo cumprido. Tanto a questão de Elias, que enfrentou, né, os monarcas desviados da sua época. Elias brigou com vamos dizer, com todos aqueles que se levantavam contra os preceitos de Deus. Da mesma forma foi Moisés. Moisés abandonou as regalias, né, que tinha no Egito para servir a Deus, para honrar a sua origem, que era hebreu. E assim a gente vê que esses dois personagens aparecendo aqui no Novo Testamento é um tipo de honrarias, né, pelo feito que eles assim o fizeram como instrumentos de Deus do Antigo Testamento. Vamos agora passar para o nosso próximo tópico. O próximo tópico vai falar sobre a glorificação. Nesse tópico nós vamos ver que a glorificação de Cristo ela está interligada com a questão de que Jesus ele vai chamar 3 discípulos, vai subir o monte. Quando ele sobe, o seu rosto, o texto vai dizer que o seu rosto vai se transformar em luz como a luz do meio-dia, né? Vai se transfigurar em luz, e aonde os discípulos vão ficar de uma certa forma ali, vamos dizer que tão perplexos, que Pedro ele vai dizer a Jesus que seria bom fazer 3 tendas, uma para Elias, uma para Moisés e outra para Jesus.
e aonde eles vão se lançar, né, de bruços no chão, e quando eles vão levantar a vista, esses discípulos, eles não vão ver ninguém a não ser Jesus. É onde Jesus vai instruir eles a não contar isso a ninguém, só depois que ele tivesse ressuscitado. Mas enquanto eles estão ali de bruços, eles vão ouvir uma voz do céu. E essa voz, ela vai dizer: eis aí o meu filho amado, ouvi. Agora a gente vê que essa fala, ela é diferente um pouquinho lá quando Jesus é batizado. Porque era a mesma pronúncia, só que aqui acrescentou o ouvir, dando a entender aqui para os discípulos ali presentes que Jesus era o mestre por excelência e eles que tinham que ouvir. E o interessante é que esse texto aqui nesse tópico, a gente precisa destacar, ele tem também um paralelo com o Antigo Testamento. Lembra de Moisés, quando ele subiu, passou 40 dias no monte, e quando ele passa os 40 dias que recebe as tábuas da lei do Senhor, que vai descendo, o Senhor disse: olha, apressa que o povo lá embaixo está bagunçando. Então, quando ele desce do monte, junto com Josué, a Bíblia vai dizer que ele ouve barulhos, e quando ele chega lá embaixo, o povo está todo desviado, adorando o bezerro de ouro, e aonde Moisés vai se indignar, quebrar ali as tábuas da lei, e a gente vai ver que aqui no Novo Testamento vai acontecer a mesma coisa. Jesus vai descer do Monte da Transfiguração com os 3 discípulos, e quando ele chega lá embaixo tem aquele, vamos dizer que aquela confusão, né? Ali um homem tinha trazido um filho, que o filho estava endemoniado, o demônio procurava matá-lo, jogava no fogo, ele tinha aqueles ataques epiléticos, e ali os discípulos não vão conseguir expulsar aquele demônio, e aonde Jesus vai chegar, desceu do monte, e aí vai ordenar que aquele espírito saia, e vai dizer aos discípulos que aquela casta de demônio ela só saía através de jejum e oração. Então a gente vê que esse texto ele está ligado, emaranhado com o fato lá de Moisés. Ou seja, o fato que aconteceu com Moisés era um símbolo do que ia se concretizar aqui no ministério de Cristo. Então a glorificação se deu nesse ponto de que Deus falou ou confirmou uma vez mais que Jesus era o seu Filho amado. Terceiro tópico fala sobre pequena fé e moeda na boca do peixe. Aqui a gente vê que Jesus, depois desse fato, ele vai entrar em Cafarnaum, juntamente com os apóstolos, os discípulos, e Pedro vai ser cobrado, o imposto. E aí vão indagar ele se o mestre dele não pagava imposto, e ele disse que pagava. E quando ele vai entrar na casa onde Jesus já está esperando com uma palavra. E a palavra de Jesus é uma pergunta a Pedro, perguntando se quem era que devia pagar imposto, se eram os filhos ou os estrangeiros. E aí Pedro diz: eram os estrangeiros. Ele diz: não, mas já que nós somos filhos, vamos pagar para não causar escândalo. Vai pescar o primeiro peixe, tu tira uma moeda que está dentro da boca dele, paga lá o imposto por mim e por ti. Então a gente precisa entender que aqui é um ato de fé da parte de Pedro, de crer na palavra que Jesus falara, e ao mesmo tempo é uma profecia de Jesus, já profetizando aqui que Pedro ia pegar um peixe, e Pedro vai em cima dessa promessa, ou confiando nessa promessa, e ali ele vê concretizando. E eu creio que Pedro, naquele momento, ele glorifica a Deus por aquele milagre, que é um milagre de fé, é um milagre onde a gente vê Jesus dando o exemplo de uma pessoa, que tem que ter essa responsabilidade, com seus impostos. Então a gente precisa entender que Jesus aqui, ele como considerando-se um estrangeiro na terra, da mesma forma que nós como igreja somos considerados como estrangeiro, nós precisamos arcar, com responsabilidades quanto à questão de impostos. Não podemos sonegar imposto para não causar escândalo ao Evangelho. Vamos agora ao terceiro ponto da nossa lição, que fala sobre criança, tropeço e perdão. 3 assuntos que, na verdade, precisam ou são de grande valia para os nossos dias. O primeiro tópico, maior como uma criança. Então, a gente precisa entender que Jesus, quando ele vai falar
dos cidadãos do reino dos céus e vai tomar uma criança e colocar no meio ali dos discípulos e vai dizer, olha, aquele que quer ser grande no reino dos céus tem que ser como uma criança. Jesus não está usando ali a ideia de uma criança que não tinha entendimento, mas ele está usando ali uma outra, vamos dizer que uma outra característica da criança, que é a questão da dependência. Né? Não é da questão da criança não ter entendimento de nada, mas é da questão da criança ser dependente, né, do seu cuidador, do seu pai. E assim como essa criança, ela depende do pai, da mãe, de alguém que cuide dela, a pessoa que quer ser grande no reino dos céus, ela tem que entender que ela é dependente de Cristo em tudo. Né? Na sua vida, na sua caminhada, nesse processo de seguir Jesus, tomar sua cruz, tem que demonstrar esse ato de dependência. Nunca bater no peito, achar que é alguma coisa, ou achar que faz porque pode, porque é o cara. Não. Aqui a gente entende, através desse fato descrito aqui, que nós precisamos ser como crianças para fazermos parte do reino dos céus. O segundo tópico diz tropeço aos pequeninos. Aqui entra aquele assunto onde a gente é exortado, né, como participantes da igreja de Deus, evitar os escândalos. Os escândalos, eles virão. O próprio Jesus aqui diz que eles virão, mas se vier o causador desses escândalos, é melhor que pegue uma pedra de moinho, amarre no seu pescoço e se lance no mar. Porque a gente vê que é grave a questão dos escândalos. E os escândalos aqui, ele está em duas vertentes. A primeira, quando, por exemplo, alguém prega um falso ensino, uma falsa doutrina. Aquela mensagem, ela vai causar um certo escândalo na obra de Deus, porque vai servir de pedra de tropeço. Já pensou eu ou você ou qualquer um outro pregador pregar uma mensagem aqui como se fosse real, a pessoa aceita Jesus crendo naquela mensagem e depois aquela pessoa é condenada porque aquela mensagem que eu pregava era falsa. Causou um escândalo ou a perda de um pequenino, o engano. Então, essa primeira vertente a gente precisa considerar, levar à frente ou discutir também essa responsabilidade. A segunda é dos escândalos causados na obra de Deus. Pecados, às vezes, que não é confessados, pecados, às vezes, que se torna público e vamos dizer que a liderança ela não toma uma atitude, como é bem instruída na palavra de Deus, e aí acaba que de uma certa forma adoecendo, porque vai adoecendo o corpo, porque vai gerar um escândalo na cidade, vai gerar um escândalo de uma forma pública. Então a gente precisa também levar para esse lado e ter esse entendimento de que o pecado ele precisa ser extirpado, ele precisa ser tratado. Então nós precisamos ter esse entendimento que quando um cristão ele peca, ele está escandalizando. Se ele não tomar o caminho de voltar à origem, que é se arrepender, confessar e deixar, ele vai atrapalhar, ele vai servir de pedra de escândalo para alguém tropeçar, para alguém cair, vai atrapalhar. Então a gente como cristão precisa também deixar isso bem claro diante da nossa classe. O último tópico fala sobre o perdão e a disciplina cristã. Aqui nesse último tópico a gente precisa esclarecer que o perdão, como eu falei ao início, lá na introdução, o perdão ele ainda é. Ele foi na igreja primitiva, ele é e ele sempre será fundamental. É uma disciplina cristã que não tem por que ser ignorada. Ela precisa ser aplicada em nossa vida. Porque hoje nós vemos muitos no nosso meio que sofrem por ausência de perdão, porque às vezes não sabe ou não aprendeu perdoar. Então nós, assim como fomos perdoados por Deus, nós precisamos perdoar os nossos semelhantes. Então a questão da disciplina cristã na igreja, ela acontece na ausência do perdão, quando não tem perdão. Quando alguém ofende, aí
como diz aqui a palavra de Deus, a instrução aqui, é para nós pegarmos alguém, irmos, né, diante do ofensor, e se ele não se arrepender, chamar 2 testemunhas, se não se arrepender, levar diante da igreja. E aí, se não tiver, vamos dizer que como resolver, né, aquele conflito, nós temos agora que afastá-los, né, desligar da comunhão ali local, para que isso não gere um escândalo maior. Então, nós somos aqui ensinados acerca do perdão e da disciplina. Pena que hoje muitas pessoas não levam a sério mais a questão da disciplina na igreja, mas é uma doutrina que era no passado importante, que é no presente, e enquanto a igreja estiver aqui na terra, ela tem que ser aplicada. Porque se nós não o fizermos, nós vamos estar sendo negligentes. Então, a palavra de Deus de instrução é disciplina e perdão. Para concluir, eu quero só ler aqui a nossa aplicação pessoal, que diz assim: o amor, o perdão e o zelo pelos nossos semelhantes são características da vida espiritual daqueles que confessam a Cristo e integram a sua igreja. Então, essa é a nossa aplicação pessoal. Que Deus abençoe. Até o nosso próximo encontro, em nome de Jesus.